Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: Mbappé anulado e o Liverpool ganhou muito bem do Real Madrid. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, sininho das notificações. Só vir aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link que está nesse primeiro comentário e baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Um show de estatística, inclusive vou trazer aqui estatísticas da atuação do Mbappé para a gente poder medir aqui como ele foi mal no jogo de hoje. Estou gravando esse vídeo logo depois do Liverpool vencer o Real Madrid por 2-0, quinta rodada da Champions, o Liverpool reafirmando a condição de líder, até aqui o único time 100% da Champions, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Um começo de ano fantástico do Liverpool de Arne Slot. E nessa vitória, uma vitória que tem dois destaques. A superioridade do Liverpool em relação ao Real Madrid e a péssima partida do Mbappé. Depois do jogo, durante lá as entrevistas, o Modric falou, o Bellingham falou, o Ancelotti falou, e todos, ao serem perguntados da atuação do Mbappé, meio que reduziram a atuação do Mbappé ao pênalti que ele perdeu, ao pênalti que ele chutou e bateu muito mal para a defesa do goleiro Kelleher aos 16 do segundo tempo. Só que a atuação do Mbappé, a atuação ruim não se resume ao pênalti perdido, não. O pênalti perdido é mais um ingrediente de uma atuação muito pobre, preocupantemente pobre do Mbappé na partida. Ela é só um ingrediente a mais. Porque a partida do Mbappé foi ruim em todos os níveis. E por que a gente está batendo nessa tecla do Mbappé? Porque é o Mbappé. É o jogador de destaque da nova geração, é o jogador que a gente projeta como o jogador com mais recurso, com mais qualidade dessa nova geração, pós-era Messi, era Cristiano Ronaldo. 2, pelo Real Madrid ter contratado e ter pago muito caro pelo Mbappé, ter tentado a contratação dele, foi uma novela. E 3, porque o Mbappé no jogo contra o Liverpool, ele jogou, entre aspas, na condição ideal para ele. Para quem não acompanhou, o Vinícius Júnior se machucou, teve uma lesão na perna esquerda, no bíceps femoral, a parte posterior da perna esquerda, deve ficar 1 mês afastado, e aí todo mundo começou a vir com a temática de que agora o Mbappé vai aparecer, agora o Mbappé vai jogar na ponta esquerda, vai jogar na faixa esquerda do campo, local que, segundo a gente trabalha com a ideia de que é o local ideal, o local que ele mais gosta, que normalmente é ocupado pelo Vinícius, e o Mbappé vai voar. Na primeira oportunidade não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. O Mbappé, ele foi completamente dominado por um garoto de 21 anos, pelo Conor Bradley, que fazia sua estreia como titular na Champions, um lateral de 21 anos, que começou a jogar na temporada passada com o Klopp. Nessa temporada fez sua estreia na Champions, hoje contra o Real era sua estreia como titular. Ele só jogou porque o Arnold voltou de lesão recentemente, está completamente sem ritmo, e aí o pensamento do técnico do Arne Slot foi: eu vou colocar o Conor Bradley porque prefiro arriscar um garoto de 21 anos marcando o Mbappé do que um jogador totalmente sem ritmo, como o caso do Arnold. E a aposta deu muito certo. O Conor Bradley simplesmente dominou o Mbappé no jogo todo e ainda foi ao ataque participar do gol, que foi o gol da vitória, o gol do 1-0, é a assistência do Conor Bradley, e no lance anterior à assistência, ele deu uma cabeçada fazendo uma infiltração na área, que obrigou o Courtois a fazer uma defesaça. Então, o Conor Bradley, apesar da UEFA ter dado o prêmio de melhor em campo para o McAllister, autor do primeiro gol, para mim, o Conor Bradley foi o melhor jogador dessa partida. E foi construindo na frente, aparecendo na frente e dominando completamente o Mbappé no momento defensivo. O Mbappé ganha a primeira jogada do jogo, uma bola que é rolada para ele na esquerda, que ele dá um tapa e passa pelo Conor Bradley, depois a bola não consegue chegar no Brahim Dias do outro lado, e depois não fez mais nada. Inclusive o grande momento do primeiro tempo, que terminou 0-0 com o Liverpool muito
jogando muito, tendo muito volume de jogo, é um carrinho, uma dividida fantástica do Conor Bradley com o Mbappé, em cima do Mbappé, que ele trava 100% a bola com o Mbappé já entrando na área em diagonal. Se ele passa daqui, se esse carrinho é errado, poderia ter sido pênalti, ou se o Mbappé passa, ele teria uma chance clara de gol. E Anfield, o Fred Caldeira, correspondente da TNT Sport, estava lá, disse que Anfield explodiu como se fosse um gol. E no segundo tempo, o Mbappé continuou jogando aberto pela esquerda, não passou uma pelo Bradley, depois foi jogar de centroavante, não conseguiu se criar nada, e no meio do caminho ainda perdeu um pênalti, cobrado muito mal cobrado. Eu costumo dizer que o pênalti ideal para o goleiro, atualmente, goleiros altos, goleiro com tempo de reação muito bom, goleiro com uma elasticidade muito grande, o pênalti ideal traça uma linha divisória no meio do gol. Aí, dessa parte, a partir do meio do gol, traça outra linha divisória. Então seria a metade da metade do gol. É cobrar mais ou menos naquela região a meia altura. Se o goleiro acertar o canto, ele pega, não tem o que fazer. Foi exatamente o que o Mbappé fez, o goleiro defendeu, e aí o Real Madrid perdeu a chance de empatar depois de um pênalti sofrido pelo Lucas Vázquez. E depois do pênalti perdido pelo Mbappé, o Conor Bradley dá outro desarme de manual em cima do Mbappé, uma coisa linda, um desarme de manual em cima do Mbappé, e depois arma a jogada que viria a ser o pênalti em cima do Salah, e o Salah também perdeu o pênalti chutando para fora, a bola exagerou, bateu na parte de fora da trave. Então, uma partida para esquecer do Mbappé, jogando no ideal dele, que é aberto, segundo muita gente, aberto pelo lado esquerdo. Vai lembrar, na temporada passada no PSG, enquanto ele jogou aberto pela esquerda, o desempenho dele foi abaixo, que jogava o Mbappé, Dembélé pela direita, Mbappé pela esquerda e Kolo Muani ou Gonçalo Ramos por dentro. Enquanto foi assim, o PSG não andou e o Mbappé também teve números piores. Depois que o Luiz Henrique botou Dembélé pela direita, Barcola pela esquerda e Mbappé de centroavante, foi aí que o Mbappé cresceu de produção. E hoje, jogando pela esquerda, uma partida muito ruim. Eu trouxe aqui os números do SofaScore da atuação do Mbappé, tá? Aqui são esses números, então se você ainda não baixou, baixa aí no primeiro comentário fixado, baixa o app do SofaScore, de graça para baixar, de graça para usar, que você tem acesso a esse tipo de estatística. Jogou 90 minutos, uma finalização no gol, que foi o pênalti defendido, uma finalização bloqueada, dribles. Tentou 6, acertou 3, um pênalti perdido, ações com bola, 43 ações com bola. Passes, errou 25% dos passes, que é um número alto. Cruzamentos, tentou 1, errou. Duelos no chão, ele tentou 13 duelos, perdeu 7, a maioria para o Conor Bradley, a maioria. Perdas de posse de bola, 15. O Mbappé perdeu a bola, a jogada estava no pé do Mbappé e morreu no pé do Mbappé 15 vezes. Então, assim, uma falta sofrida. Então, uma partida muito ruim do Mbappé. O que a gente tem que falar? O Mbappé, inclusive durante o jogo, eu recebi uma mensagem perguntando, a gente já pode dizer que o Mbappé é o novo Hazard? Dizendo, no sentido de que o Hazard foi contratado com muita pompa, circunstância, e foi um fracasso. Calma, gente, não é assim. O Mbappé é um jogadoraço, o Mbappé é um jogador sensacional. Os números do Mbappé na temporada não são ruins, ainda mais para alguém que está chegando, mas o momento dele não é bom. E ele chega num momento com muita expectativa, ele chega num momento de uma cobrança muito grande, ele chega com valores muito caros, depois de uma novela gigantesca para contratação de anos, de temporadas. Então tudo isso pode estar afetando. O Mbappé chegou num Real Madrid muito bagunçado, um Real Madrid que perdeu o Toni Kroos aposentado, depois perdeu um líder como o Carvajal machucado a temporada, perdeu o Militão, agora está sem o Vinícius Júnior. Então um Real Madrid que mudou o sistema de jogo para acolher o Mbappé, que perdeu o cara que dava um equilíbrio no time na temporada passada, que foi o Toni Kroos. Então tem muita coisa diferente no Real e que possa justificar esse desempenho ruim do Mbappé até aqui. Então não dá pra gente cravar que o Mbappé já é um fracasso. O Mbappé pode se dar a volta por cima e pode crescer ainda nesta temporada, porque o Mbappé é muito bom.
Mas o momento aqui é de um Mbappé muito abaixo. Mas eu sou totalmente contra esse negócio de dizer que o Mbappé é um fracasso e já está definido. Calma, gente. Olha essa maluquice. Olha essa coisa da gente querer definir as coisas em uma temporada. O contrato é de 5 anos. Não necessariamente se ele fizer uma primeira temporada abaixo, ele vai fazer os 5 anos abaixo. Calma, não é assim. Mas é uma realidade o Mbappé jogando onde ele queria, jogando no nível que ele queria, na posição que ele queria, o Mbappé fez uma partida muito abaixo. E o Liverpool, ao mesmo tempo, não posso desmerecer o Liverpool, porque o Liverpool mandou no jogo o tempo todo. O Liverpool anulou o Mbappé e mandou no jogo o tempo todo. Desde o início, o primeiro tempo virou 0-0, já foi um absurdo ter virado 0-0. O Courtois, entrando aqui para olhar as estatísticas do SofaScore. O Courtois, na grandes chances de gol, o Liverpool criou 6, o SofaScore deu 2 para o Real Madrid. Defesas do goleiro, o Courtois fez 5 defesas. Então, assim, foi uma atuação muito boa do time do Liverpool. Já era para ter vencido no primeiro tempo, foi fazer o gol só no começo ali da etapa final, no gol do McAllister, depois perdeu o pênalti com o Salah, depois fez 2-0 no Gakpo, mas mostrando ali que é o grande time do começo da temporada. Por mais que o Barça seja empolgante, por mais que o Barça seja goleador, o grande time do começo da temporada é o Liverpool. Eu costumo dizer, eu tenho dito que o Barcelona do Hansi Flick nasceu muito bem. E aí eu vou dizer que o Liverpool do Arne Slot cresceu muito bem. Por que eu uso a palavra cresceu? Porque o Liverpool ele não nasceu na mão, ou esse núcleo, né? Lógico, o Liverpool não, mas nem o Barcelona nasceu na mão do Flick, mas esses times, o do Barcelona é um time muito novo para o que o Hansi Flick queria fazer, para alguns jogadores que ele trouxe, que ganharam espaço ou renasceram. E o Arne Slot estava com uma base já muito pronta do Klopp, que ele deu mexidas ali e ele deu coisas, aportou coisas muito importantes, do tipo, é um time mais seguro, é um time que sofre menos, corre menos riscos, é um time que tenta controlar mais os jogos, é um time mais compacto num geral, do que era o time do Klopp. Ao mesmo tempo, é um time que não perdeu agressividade, é um time que não perdeu intensidade, e o Arne Slot conseguiu recuperar muitos jogadores que já estavam lá e que não estavam rendendo muito nessa reta final do Klopp. Em especial o Gravenberch, que tinha chegado no ano passado, quase não jogava com o Klopp, o Gakpo, que era, sei lá, a terceira, quarta opção de ataque do Klopp. Então, assim, vários jogadores que cresceram de produção. Curtis Jones cresceu muito, jogou muito bem. Então, o Liverpool hoje venceu o Real por 2-0 e ficou barato. Porque além desses 2-0 e além do pênalti perdido, o Real também perdeu um, mas o Liverpool, o Courtois fez pelo menos 3 grandes defesas e o Liverpool poderia ter vencido por mais. O Liverpool é o líder da Premier League, com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, Manchester City. O Liverpool é o único time 100% da Champions com 15 pontos em 15 pontos disputados. É um começo de temporada fantástico, é um começo de temporada excelente, de um trabalho que, como eu disse, é muito promissor ainda, mas que já cresceu muito bem. Um Liverpool que tem funcionado e jogado muito bem. Hoje, muitos destaque para o Conor Bradley, para mim, o melhor em campo, mas também para o McAllister, que jogou muito bem. Claro que também para o Curtis Jones, gostei muito da partida do Curtis Jones. O Keller pegou o pênalti do Mbappé na vez que precisou aparecer. Então tem muita coisa legal, muita coisa boa nesse time do Liverpool. Líder da Premier League, líder da Champions League, e acho que a gente vai falar muito desse Liverpool na temporada. E como eu coloquei na thumb, uma parte de uma vingancinha, porque eu não sou daqueles que, quando um time está perdendo para o outro, aí ganha uma vez, diz que é vingança. Eu não considero. Não dá para você perder 2 Champions seguidas recentemente e achar que uma vitória na fase de classificação é vingança, né? Não, mas é uma partezinha de uma vingança. O Liverpool voltou a vencer o Real depois de muito tempo e voltou a vencer com todos os méritos. O que você acha? Qual o problema do Mbappé? Como é que você está vendo esse Liverpool? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está nele, baixa o app do SofaScore
melhor app à disposição do mercado para estatística de futebol. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.